Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui. Hoje venho fazer um vídeo para vocês que coloquei lá no meu Instagram. Eu disse que eu gostaria de fazer aí um vídeo prático mostrando como criar um mapa de prescrição de calcário. Então coloquei a opção de fazer no QGIS, porém utilizando o interpolador matemático, o inverso da distância, ou fazer no R utilizando a crigagem. E aí eu acho que a ideia de utilizar a crigagem pesou um pouco na decisão do pessoal e realizar esse vídeo no R ganhou essa votação. Então hoje eu vou mostrar esse vídeo para vocês, tá? É um vídeo bem simples, porque eu vou sair de um conjunto de dados, que a gente já foi para campo, já coletou, já tem um resultado, já conheço esses dados a fundo. Então eu vou trabalhar numa área bem restrita, tá? Vou pegar esses dados, realizar uma modelagem geoestatística ali, o variograma, de forma bem simples, sem muito detalhe, realizar a interpolação da CTC e da saturação por bases, para ter a dose de calcário com base na saturação por base. Então terei esses dois mapas, farei uma matemática entre eles, colocando a fórmula da recomendação de calcário e teremos o mapa final. Então só uma pequena parte do processo. E eu diria que a parte mais simples, né, pessoal? As partes complicadas é todo o conhecimento técnico agronômico, a parte braçal de fazer a amostragem, a parte de venda, de entender, de tirar conhecimento dessas informações, de CTC, de saturação por bases, da própria calagem. Essa é a parte difícil. Essa parte que nós vamos fazer aqui é a parte prática, relativamente tranquila, tem um pouquinho mais de detalhe porque utilizaremos a crigagem. Então, já que a gente vai utilizar o melhor interpolador que temos, vamos ter um pouco de cuidado ali na modelagem do semivariograma, que é inclusive o que eu explico no curso de geoestatística que eu tenho, inclusive que está com vagas abertas. Então ali tem um conhecimento também, tá, nessa parte de modelagem, mas vocês verão que é relativamente simples. Então essa é a ideia do vídeo e vamos lá. Bom, pessoal, então viemos agora para o RStudio. Preparei aqui uma rotina, um código bem simples para ilustrar essa análise para vocês. Demorei em torno de 1h30 para preparar esse código da forma como eu gostaria, mas boa parte aqui eu já tinha, né, de aulas, de análises que eu fiz. Então, para quem não tem experiência no R, isso aqui pode parecer um bicho de 7 cabeças, tá? Mas não é. Inclusive, eu insisto que meus alunos trabalhem com R, porque ele é praticamente limitado, né? Muitas análises dá para serem feitas aqui de geoestatística, de agricultura de precisão, de estatística, machine learning, qualquer coisa desse tipo, né? De processamento de imagem, embora não seja a linguagem mais rápida para isso, as possibilidades são enormes com R. Tá? Então, aqui o que eu mostro para vocês é um script bem simples, tá? Eu não tenho nenhum tipo de otimização. Para quem entende de R, de linguagem de programação, provavelmente verá aí uma linguagem que poderia ser otimizada, muitas linhas de comando aí otimizadas, usando outros argumentos, automatizações, mas a minha preocupação agora aqui não é essa. Tá? Inclusive, se minhas alunas que trabalham com isso, Águida e Maiara, olharem isso aqui, elas poderiam melhorar muito. Inclusive, elas têm melhorado isso para o curso que a gente está preparando. Tá? Um curso que, quem sabe, ainda sai esse primeiro semestre, onde a gente vai realmente entrar fundo na programação em R para a geoestatística. Tá? Mas aqui, então, uma rotina bem simples para vocês. Tá? Então, como eu adiantei, né, a gente vai sair de um conjunto de dados já existente de amostragem de solo, a gente vai modelar o variograma, a gente vai escolher o modelo do variograma pela validação cruzada, realizaremos a crigagem ordinária e então aplicaremos um cálculo aí, uma equação para termos a dose de calcário. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem simples. Tá? Então aqui eu tenho todo o começo dos meus scripts, eu tenho esse
essas linhas de comando, basicamente para zerar tudo que tiver aí no diretório de gráfico, de objeto, no R. Depois eu seleciono onde que meu script está salvo, para eu conseguir abrir os arquivos a partir dessa pasta. E carrego pacotes, instalo e carrego pacotes aqui que eu eventualmente uso, tá? Então tem pacotes aqui como gstat, que é de geoestatística, esse hidrogof é só para calcular uma única métrica, tem vários aqui, talvez eu nem use todos eles nesse script, mas é o default meu aí, deixar esses vários pacotes. Então quando eu rodo isso, agora eu estou pronto para trabalhar. Tá? Eu rodo isso daqui, pessoal, toda vez que vocês escutarem o teclado aqui, é Ctrl Enter para rodar tudo que eu selecionei. Tá? Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é carregar os dados. Tá? Então os dados eu coloquei o caminho, é um arquivo CSV chamado solo. Rodei, tenho aqui os meus dados. Tá, pessoal? Então eu já fiz uma filtragem desses dados, verifiquei se não existia outliers aqui, deixei apenas a coluna do latitude e longitude, né? X e Y. Na verdade, aqui é longitude e latitude. O identificador do ponto, se eu quiser dar uma olhada nesses pontos, e valor de CTC e saturação por bases. Então, minha tabela já está pronta. Então, abriu adequadamente. Agora, o que eu faço? Transformo essa tabela em um arquivo espacial. Tá? Então, eu falo aqui para o programa que x e y são as coordenadas. E agora eu já posso plotar um mapa de pontos aí da CTC. Tá? Quanto maior esse círculo, maior o valor da CTC. Vejam aí, de 43 a 117 milimol de carga por decímetro cúbico. E vamos rodar aqui também para V%, que vai uma V% de 28 até 67. Então, no final aqui da nossa análise, a gente vai calcular a dose de calcário, usando esta equação aqui. Tá? Então, a calagem, a dose de calcário em toneladas por hectare. Eu entro com CTC em milimol de carga. Saturação por bases desejada. Isso quem vai dizer são nossos manuais de recomendação. Aqui nesse exemplo eu vou trabalhar com 70%, que é uma saturação por bases alta, essa almejada, menos a saturação por bases atual que eu tenho na minha tabela. Então essa diferença vezes a CTC dividido pelo PRNT do calcário. É o poder relativo de neutralização total. Tá? É uma medida de qualidade. Quanto do calcário reage em 3 meses. Então, a gente encontra aí calcários com 60%, 70%, 80%. Aqui no exemplo, a gente vai trabalhar com 100. Então, vai ser 100 vezes 10, que é um fator de ajuste aí de unidades. Vai ser a nossa dose de calcário. Então, lá no final, a gente trabalha com isso de novo. Deixa eu tirar aqui a nossa dose. Então, pessoal, tudo ok. Já vou começar a análise, primeiramente, da CTC, capacidade de troca catiônica. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui dessa modelagem variográfica. Tá? Como eu adiantei para vocês, eu tenho um curso de geoestatística, com vagas abertas, inclusive. Mais para frente, teremos um de análise de geoestatística em R. Quem fizer o curso de geoestatística vai ter todo o valor descontado se fizer esse de análise em R mais para frente. Tá? Então, se tem interesse, já façam o curso. Mas o que eu vou fazer aqui? Vou modelar o variograma experimental. Tá? Então, é CTC. Eu tenho tendência nos meus dados. Tá? Um efeito de tendência. Então, eu preciso corrigir em função das coordenadas. Então, o que eu faço aqui é criar o variograma experimental. Então, aqui vocês encontram distância entre pontos amostrais. Aqui a semivariância. E aqui os nossos lags. Eu quero ajustar uma equação que explique o comportamento desses dados. Quanto mais distante uma amostra fica da outra, mais diferente essas amostras são, esses valores de CTC são. É basicamente isso que o nosso variograma mostra. Se eu não considerar essa tendência, vejam aqui,
Aumenta a distância entre as amostras, aumenta a diferença. Por conta do meu terreno ser muito inclinado, eu tenho um efeito muito grande ali do relevo. Então eu coloco aqui as coordenadas para ajustar e ter um patamar aqui, ó. Vocês vão ver que aqui estabiliza a diferença. Quando eu rodar novamente, estabilizou. Então contabilizei a tendência, ajustei um polinômio aí de primeira ordem e ajustei, tá? Aqui eu tenho a distância dos lags, aqui eu tenho a máxima distância até 800 metros. Basicamente, eu rodei esse comando para ver a distância máxima entre uma amostra e outra. Então, eu tenho nos extremos da área 1.300 metros. Então, eu adotei aqui a distância máxima para mostrar no variograma aqui de 800. É basicamente a próxima aí da metade, mas isso aqui é bem empírico, tá, pessoal? Posso ir fazendo testes aqui, por exemplo, se eu colocar 1.000, não vai mudar muita coisa, eu posso deixar 1.000 aqui sem problemas. E aqui, de default, eu tenho a distância média entre amostras. No caso dessa área, eu tive uma amostra por hectare, então adotei aqui 100 metros. Se eu tivesse uma amostra a cada 5, eu colocaria aqui 200 metros. Tá? Isso aqui também é um ajuste fino, muitas vezes, quando eu tenho uma amostragem mais aleatória, mas no nosso caso não é. Nosso caso é claro, 100 metros. Então, ajustei o meu variograma experimental. E agora eu sempre tenho que testar modelos. Tradicionalmente, pelo menos 3 modelos eu testo: esférico, exponencial e gaussiano. Tenho outros modelos. Nitidamente, esse aqui não é o gaussiano, tá? Mas mesmo assim eu vou rodar. Então aqui eu tenho um comando para ajustar o variograma. Então vejam que nada é tão automático assim. Dá para automatizar? Dá. Tá? Com muito cuidado, testando efeitos, o analista sempre olhando os resultados, dá para automatizar. Mas aqui a gente vai manual. Tá? Então eu dei um primeiro chute inicial dos parâmetros do variograma, que é semivariância estrutural ou contribuição, alcance e efeito pepita, e o modelo esférico. Então, vou rodar e ele vai ajustar ao semivariograma experimental. Então, tem aqui o meu modelo esférico. E vou fazer a mesma coisa para o exponencial, que está aqui, e para o gaussiano. O gaussiano já dá um erro aqui que ele não convergiu. Ele até gera uma primeira tentativa, mas ele não conseguiu encontrar o melhor modelo. Então aqui eu já tenho uma ressalva com o gaussiano. Mas tudo bem, vamos tocar. Aí o que eu faço aqui, pessoal, eu faço validação cruzada. Tá? Validação cruzada, o que ela faz é, se eu tenho 100 amostras, no meu caso eu tenho 114 amostras, alguma coisa assim. Vamos dizer que seja 100 amostras. A validação cruzada, ela tira uma amostra e com base nas 99 que sobraram, estima o valor dessa amostra. Essa amostra volta e tira outra amostra e faz isso para todas as 100 amostras. Tá? Então, basicamente, com esse comando aqui, eu faço isso. Então, eu vou fazer esse teste para ver qual o modelo variográfico eu utilizarei. Esférico, exponencial ou gaussiano. Não faço nada no olho. Eu não vou olhar aqui e vou falar, vou usar o esférico. Com experiência, a gente até consegue chutar qual é melhor. Mas é sempre bom testar. Então, faço aqui o procedimento de validação cruzada. Vejam que demorou um pouquinho. Agora aqui, pessoal, é plotar, criar, verificar correlação, R quadrado, o erro médio, o RMSE das estimativas. Tá? Aqui é plotagem. Então, vamos lá, vá. Plotei os dados. Valores reais aqui observados de 40 a 120 e valores estimados aqui no eixo Y. Coloco uma linha 1 para 1. Eu queria que todas as predições estivessem em cima dessa linha. Vejam que tem uma dispersão. Isso sempre ocorre, mas aqui já adianto que está muito boa essas estimativas. Aí eu faço uma regressão, coloco aí o resultado da regressão, que é a linha vermelha, extraio o R quadrado, que é o ajuste dos pontos entre valores observados e preditos, e a raiz quadrada do erro médio também, que é uma medida de erro, tá?
Então já apareceu aqui o R quadrado de 0,89 e o RMSE de 5,3 milimol de carga por decímetro cúbico. Isso é na unidade da CTC. Isso é pouco ou não? Depende do que é, depende de como o solo é, tem muita variação, pouca variação, muito rico, muito pobre. Então, se 5 milimol é muito ou pouco, depende bastante, tá? Aí quem vai dizer é o técnico, é o agrônomo. Por isso que eu falei lá no comecinho que aqui é a parte fácil, aqui a gente só roda dado, basicamente. A gente sabe como rodar, a gente sabe fazer tudo isso, sabe verificar vários efeitos que eu tenho que avaliar aqui nessa modelagem, como efeito da tendência que eu falei para vocês, mas aqui é a parte fácil. Então eu rodo a mesma coisa para o exponencial, vejam que vai mudar o gráfico aqui, mudou um pouquinho. Rodo a mesma coisa para o gaussiano, vejam, está rodando aqui a análise, vai mudar um pouco, mudou um pouquinho também. E agora, nesses comandos aqui, basicamente, vou plotar uma tabela com R quadrado e com RMSE. Tá? Algumas linhas de comando aqui bem caseiras, tá, pessoal? Daria para fazer isso muito melhor. Rodei, tenho aqui a tabela. Olhando para o R quadrado e para o RMSE também, vocês veem que é muito parecida a modelagem aqui. A amostragem foi boa. A amostragem conseguiu captar a CTC de forma adequada. Então, independente do modelo aqui, eu vou ter um bom resultado. O que eu vejo é que, utilizando o esférico, o modelo esférico, na terceira casa decimal eu tive uma pequena diferença. Então, eu vou adotar o esférico, tá? Na sequência da análise. Adotei o modelo esférico. Fiz isso para CTC e agora eu faço a interpolação. Para fazer a interpolação, há algumas formas. A forma que eu adoto aqui, eu abro o contorno da área. Então, aqui eu tenho o contorno da área. Aí eu digo para o programa que eu quero uma interpolação a cada 10 metros, ou seja, eu teria um pixel de 10 metros. Gerei um arquivo vazio com pixels de 10 metros. Disse que os meus dados têm a mesma projeção do polígono. O polígono está em shapefile, então já vem com a informação de sistema de coordenadas, datum, tudo certinho. Faço isso para não ter problema. Aqui, por questão de versão do R, ele dá um aviso, mas não é erro, é simplesmente um aviso, vai rodar normalmente. E aqui, com esse comando, é que de fato eu faço a crigagem. Tá? Então, CTC, os meus dados, o grid que eu acabei de criar e o modelo esférico. Faço isso, tenho aí o meu mapa de CTC. Regiões amarelas aqui, CTC mais alta, azul mais baixa. Aqui é a região mais alta da área, CTC é mais baixa nessa região mais alta, tá, pessoal? E aqui simplesmente eu converti esse arquivo para um objeto raster, um arquivo raster, para depois fazer a matemática entre mapas. Então tá feito o mapa de CTC e agora eu vou fazer o mapa de V%, passando mais rápido, pessoal. Então aqui V%, a mesma coisa, a diferença é que V% não tem um efeito de tendência na área, então o relevo aí não teve grande influência na variação da saturação por bases, mas vou fazer a mesma coisa. Variograma experimental, plotei o variograma experimental, vejam que é um pouco diferente. Modelo os variogramas esférico, exponencial e gaussiano. Então tem aqui os três agora, esférico, exponencial e gaussiano. Agora eu vou fazer a validação cruzada. Vou passar direto aqui, ó, pessoal. Essa aqui é a facilidade do R, tá? Eu não tenho que ficar repetindo e clicando com o mouse. Eu seleciono tudo, mando rodar. Tá rodando. Validação cruzada dos três modelos. Vai gerar tabela para mim. Então, aqui, ó, a validação cruzada. Vejam que ela ficou com uma qualidade inferior. Já vou dar um zoom para vocês verem. Deixa eu rodar aqui, terminar. Pronto, construiu a tabela. Vamos olhar primeiro aqui para o zoom. Ó. Vejam que essa linha vermelha, que é dos pontos da relação entre o valor observado e predito, não está muito em cima dessa linha 1 para 1. Então, as estimativas não estão tão boas. E a gente comprova isso olhando para o R quadrado.
de 0,53. Antes disso, para a CTC tinha sido bem maior, na casa de 0,9, aqui de 0,5. Tá? Mas, de novo, praticamente sem diferença aqui entre esférico e exponencial. Na terceira casa, uma ligeira superioridade do exponencial, mas para manter o mesmo padrão, aí eu vou utilizar o esférico também. Tá? Então, vou utilizar o esférico. Já tenho o meu grid de interpolação que eu criei antes, com base no contorno. Então, aqui eu só mando realizar a interpolação agora, olhando para a coluna da V%. Faço a mesma coisa, mapa de V%, de 30 até 65, o meu mapa. Transforma em raster. Pronto, pessoal. Tenho os dois mapas agora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou plotar o outro mapa para vocês verem. O outro mapa, CTC. Então aqui, pessoal, mapa de CTC e mapa de saturação por bases. Agora o que eu vou fazer aqui no R é juntar os dois. Vou pegar aquela equação que nós conversamos antes. Então, em função aí, CTC, V% desejada, V% atual, PRNT, tá? Converti aqui. Então, calagem, criei um objeto chamado calagem, é igual ao raster do CTC, que é o mapa da CTC que eu criei, V% desejada, V2, 70%, que é o que eu quero, V1 é o meu raster da saturação por base, meu mapa. Então, em cada pixel eu tenho um valor de saturação por base de CTC. Vou utilizar o PRNT de 100%, fictício aí. Rodei, rapidinho ele faz essa matemática. Tá, vou plotar, ele dá um erro aqui, então tenho 0 aqui a minha área de plotagem. Ploto de novo, ok. Então tem um mapa aí que vai de doses de 500 quilos até 2 toneladas de calcário. E o que eu vou fazer aqui simplesmente é salvar. Então agora eu tenho um mapa de calcário. Poderia editar no curso de análise de dados no R que eu falei para vocês que a gente está preparando. A gente vai ensinar a fazer um mapa bonitinho aqui no R, melhorar isso daqui. Mas aqui para o vídeo é isso. Eu simplesmente vou gravar esse arquivo. Gravei o arquivo e tenho ele já aberto aqui no QGIS para que vocês deem uma olhada. Essa daqui é a área, esse aqui é o contorno e o meu mapa de calagem. Não sei se vocês conseguem ver aí a legenda, mas onde está amarelo, eu tenho pixels aí que vão ter doses de 350 quilos a 700 e nesse azul mais escuro de 1,8 a 2,15 toneladas por hectare. Então tá aí o nosso mapa de calagem. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, vocês viram todo um fluxo de análise. Obviamente, é complexo, digamos assim, para aprender isso, mas uma vez que aprendemos, essa é a parte fácil, né, como eu já comentei com vocês. É isso. No Instagram, continuem me mandando aí sugestões. Quando pedir aí o pessoal escolher um assunto, ajudem aí nas votações. E se tiverem dúvidas, pessoal, deixem aí nos comentários dos vídeos. O pessoal do GitHub, os meus alunos vão responder. Se for alguma pergunta um pouco mais complicada, eu respondo vocês, entro em contato. Então fiquem aí sempre alerta aí nas redes sociais, no meu perfil, no perfil do GitHub, que sempre estamos aí postando material, fazendo perguntas, levantando o interesse de vocês, tá bom? Teve bastante gente, inclusive, que votou em análise no QGIS. Se o pessoal quiser pedir bastante, aí eu faço no QGIS também. Inclusive, talvez até usando um novo plugin aí, o Smart Map. Preciso aprender a mexer aí, mas quem sabe? Tá? Então, deixem nos comentários aí. É isso aí, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado.